Olá, bom dia, feliz sábado para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você está aqui comigo. Estou feliz porque estou vendo aí o pessoal está chegando, está nos acompanhando, estão se aproximando. Estamos nos reunindo aqui neste sábado de manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu desejo muito que Deus o abençoe muito com a mensagem dessa manhã. Uma mensagem que Deus tem me tocado no coração. Foi sentir que Deus estava me escolhendo para chamar, para falar sobre isso, né? Quando eu tive a oportunidade de estar com os irmãos aqui nesse sábado, senti que Deus queria que eu falasse o assunto que nós falaremos hoje. Mas antes de começarmos a mensagem, que este seja para você um sábado de paz, que seja para você um sábado de gratidão. Convide os seus amigos também, envie o link dessa mensagem, ela ficará gravada para que outras pessoas possam assistir também. Compartilhe essa mensagem, que é uma mensagem de alerta, mas é uma mensagem de promessa e também de esperança. Nós temos também a tristeza de ter notícias de irmãos e amigos que estão aí hospitalizados por conta da Covid. E nós não podemos começar o nosso culto dessa manhã sem antes levarmos uma prece, sem antes orarmos por essas pessoas, ok? Você provavelmente conhece alguém que ou está com Covid, ou está hospitalizado, ou esteve hospitalizado. Então, nesse momento, eu gostaria que você me acompanhasse, que você fechasse os seus olhos e juntos nós vamos orar por todas essas pessoas. Vamos lá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, nós queremos que gratidão do nosso coração, nós queremos que a paz que habita em nós, Senhor, queremos que todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que nós reconhecemos de Ti, tudo isso suba como um aroma agradável diante do Teu trono de graça, para que o Senhor tenha certeza, Senhor, que nós estamos aqui cada dia mais aprendendo e compreendendo a necessidade que temos de sermos mais dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Essa pandemia, essa doença, talvez tenha sido permitida pelo Senhor, embora o Senhor não seja a causa do mal, mas embora talvez o Senhor tenha permitido para nos ajudar a lembrar coisas que esse mundo tem nos iludido, ludibriado, e aí talvez o Senhor tenha permitido que a gente se lembre que a vida é muito breve. O Senhor nos ajude a lembrar, Pai, que no final das contas as nossas vidas estão nas Tuas mãos e não nas mãos de um vírus. Tantas coisas, Senhor, nós podemos nos aproveitar dessa crise para aprender a confiar mais em Ti, a depender mais de Ti, a mudar, modificar as coisas que precisam ser modificadas da nossa vida, Pai. Então, nos ajude, Senhor, que essa crise atual seja oportunidades para que a Tua igreja se aproxime mais de Ti e que individualmente, Senhor, cada um de nós faça um autoexame da sua vida e que nós possamos remover as barreiras que impedem de que as Tuas promessas e as Tuas bênçãos sejam derramadas sem medida sobre nós. De forma especial, nós oramos por aquelas pessoas que neste momento estão lutando para se manter vivas, Senhor, lutando contra o vírus, que o seu corpo está lutando contra o vírus, talvez algumas delas em casa, com casos mais leves, outras porque nós oramos também de forma especial aquelas que estão nos leitos, nas UTIs, nas enfermarias, Senhor, onde a equipe médica que está ali sendo usada pelo Senhor para restaurar a saúde, que o Senhor abençoe essas pessoas, Senhor. Faça o seu melhor na vida de cada uma delas. Se for possível, se for da tua vontade, restaura-as para que elas possam voltar a te adorar, voltar e testemunhar do teu poder, Senhor. Mas seja neste momento o Deus que elas precisam, Pai. Dê a paz e conforte a elas e seus familiares. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, muito bem, eu separei para o nosso estudo de hoje este assunto. É um assunto que, particularmente, eu fiz esse estudo aqui lá no ano de 2013, né? Então foi o ano que, pela primeira vez, eu apresentei esse estudo. Eu lembro que foi um assunto que me deixou muito perplexo, um assunto que me fez tremer profundamente, porque é um assunto sério.
aqui é um assunto muito sério, um assunto que nos chacoalha. E muitas vezes nós precisamos disso, nós precisamos que o Espírito Santo nos chacoalhe, porque às vezes há coisas que a gente só desperta quando somos chacoalhados. O assunto desta manhã, do nosso culto deste sábado, e você que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Convide os seus amigos, chame aí o seu irmão também que não chegou, mande o link para ele aí, ok? Muito bem, então nosso tema de hoje é sobre sacudidura. E aí eu quero te explicar para que você entenda um pouco sobre isso. Esse assunto está relacionado com os tempos, os últimos dias da história da Terra, o tempo do fim, né? Que inclui os tempos que nós estamos vivendo. Então, por isso que eu coloquei aqui como título, ó, profecias para os nossos dias. É para os seus dias, é para os meus, é para os nossos dias, para os dias da nossa igreja. Nós estamos vivendo isso aqui. Eu vou explicar, nós vamos ver na Bíblia e também em alguns textos do Espírito de Profecia. Aqui então, sacudidura, olha só, no livro Eventos Finais, página 173, nós temos então dizendo, no devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Ok? Percebeu que eu coloquei em destaque aqui a palavra separada. Ela tem uma ênfase especial porque a sacudidura, ela está relacionada com a separação da palha em relação ao trigo. Palha e trigo que estão misturados precisam ser separados um do outro. Você vai entender? Vamos lá, então. No livro ainda Eventos Finais, página 172, aqui ponto 1, quer dizer que é o primeiro parágrafo. Ser membro da igreja não garante salvação. E aí, Ellen White diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20, ou seja, nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Uma mensagem muito séria, né? Muito forte para você e para mim aqui, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando neste culto, neste sábado de manhã. É uma estatística assustadora, não é verdade? Falando que a maioria aí não está preparada se Jesus voltasse hoje, né? Muito bem, então, olha só, falando sobre essa sacudidura, nós temos o texto de Amós, capítulo 9 e o verso 9, e aqui então nós temos na versão King James Version, aqui nós temos então o texto bíblico dizendo assim, porquanto darei ordens, que Deus falando, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira, contudo, nem um só grão cairá sobre a terra. Você vê aqui que Deus está dando ordem, Deus está dando uma ordem, ou seja, partiu do Senhor. E a ordem do Senhor é para algo que aconteça na casa de Israel, ok? Então aqui, isso não é algo para o mundo, isso é algo para a igreja. Sacudirei a casa de Israel. Essa é a ordem de Deus, ok? Por que Deus vai fazer isso? Nós vamos entender então. E para isso, para entendermos a sacudidura, para entendermos esse assunto, precisamos perceber e irmos lá, fazer uma viagem para os tempos bíblicos e entender como é que funcionava lá, naquela época, nos tempos bíblicos, onde essa mensagem foi dada, como funcionava a colheita, o peneiramento e o armazenamento de trigo. Por que a gente tem que fazer essa viagem, esse contexto histórico? Porque Jesus usava uma regra. Qual era a regra de Jesus? Ele falava do mundo natural para explicar o mundo espiritual. Então, a nossa regra é entender o natural para compreender o espiritual. Porque Deus aqui usou uma figura de linguagem, Deus usou aqui uma metáfora de algo que era comum para os dias do povo que ele deu a mensagem, que era o peneiramento, que era a sacudidura do grão de trigo. Então, nós temos que entender como funcionava esse processo. Entendendo esse processo, você vai entender a aplicação espiritual que Deus deseja que você e eu saibamos hoje, ok? Muito bem. Então, como é que funcionava o processo de peneiramento do trigo? Então, primeiro, o trigo era plantado e depois ele era colhido. Depois que ele era colhido, ele era atado em feixes, assim, ó, parecido com esses aqui da imagem que você está vendo. Depois disso, ele era colocado sobre uma rocha plana, tá? Eles eram deitados, assim, uma rocha plana. E aí usava-se uma vara flexível para bater nesse trigo. Ele era
apanhado, ele era abatido. Depois disso, depois dessa ação de bater com uma vara flexível nesses feixes, você obtinha uma mistura de palha com trigo. Ok? Muito bem. E depois, o que acontecia? Essa palha e esse trigo eram juntados em pilhas, usava-se um garfo de 5 pontas, essa pilha, a pessoa enfiava o garfo ali na pilha e jogava para cima. E fazia isso contra o vento, de maneira que o vento soprava a palha, que era mais leve, menos densa, soprava a palha para longe. E aí o que acontecia com o trigo, que é mais denso? Caía no chão. Mais ou menos como você está vendo aqui nessa imagem. Ó. Então você está vendo aqui uma simulação, então você tem aqui ó, a palha e o trigo misturado, você tem aqui então o agricultor que usava ali uma espécie de garfo e jogava isso contra o vento, viu que ele faz um movimento de jogar para trás aqui, né? E aí o vento batia, levava a palha para longe e o trigo caía aqui, ok? E depois, o trigo que caía no chão misturava com algum resto de palha, né? Porque nem toda a palha era levada com o vento, uma grande parte era levada, mas alguma palha caía. Então era necessário que se amontoasse o que tinha ficado e todos eles novamente eram colocados juntos em uma peneira parecida com essa aqui. Nessa peneira, então, era sacudida. Está entendendo por que de onde vem o termo sacudidura? Era de colocar o trigo e o restante da palha misturado numa peneira que era sacudida. E aí o trigo ficava em cima da peneira e a palha era filtrada e caía no chão. Ok? Então esse era o processo aí. Isso aparece bem descrito aí em Isaías 41, verso 16, onde você tem assim, ó, você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Aqui você entende que é o garfo, né, da imagem que eu mostrei agora há pouco. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então, nesse texto aqui, está falando ali do povo de Israel, especialmente do servo do Senhor, né, do Messias, falando da obra que ele faria ali, né? Então, você tem nesse texto uma explicação prática de como funcionava esse processo que eu expliquei ali num fluxograma, numa sequência para você. Agora, vamos aqui a alguns detalhes sobre esse peneiramento do trigo. Tá? Lembra que nós estamos aqui tentando entender o natural para que a gente já entenda o espiritual. Primeiro, a peneira era sacudida, primeiramente, de forma lenta e com pouca intensidade. Okay? Então, ia ali ó, de forma lenta e com pouca intensidade. Por quê? O objetivo era não perder trigo. Tá? O objetivo era não perder o trigo, só a palha. Mas esse movimento era regular, havia regularidade na sacudidura. Depois aumentava-se o movimento e a intensidade de forma gradual, gradativa. E no auge da intensidade, a pouca sujeira restante era retirada com a mão. Só os grãos limpos é que ficavam em cima da peneira. Essa é a ideia da sacudidura, do peneiramento do trigo ali nos tempos bíblicos. Ok? Como é que finalizava esse processo, então? O processo era finalizado utilizando vasos como este aqui, ó, que a arqueologia tem descoberto, que eram armazenados os grãos em grandes potes de cerâmica. Então era assim que era feito, ok? Muito bem, entendemos o natural, para agora vamos entender qual é a aplicação espiritual disso, o que Deus estava querendo falar para a gente. E aí, por isso, agora a gente vai entender a aplicação espiritual da sacudidura no tempo do fim, no nosso tempo. Então, em Amós 9,9, que foi o texto que nós lemos, lembra que Deus falando, ó, darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira. Então, Deus está falando, olha, vou sacudir a casa de Israel assim como sacudia o grão na peneira. Então, vou fazer uma coisa semelhante como era feito lá com o agricultor. Então, o agricultor, quando ouvia isso aqui, ele entendia. Olha, eu sei o que Deus está falando, porque eu sei como é feito aqui com os grãos. Mas observou aqui eu dei um destaque para a parte final desse texto. Olha que lindo, porque isso aqui
mais do que um alerta, mais do que um chamado para despertamento seu e meu e da igreja, é uma promessa. Nenhum só grão cairá sobre a terra. Nenhum só grão cairá sobre a terra. Está dizendo o seguinte, que pela graça de Cristo você é trigo. Pela graça de Cristo você não é palha. Pela morte de Jesus na cruz, se você já foi palha, hoje você é trigo. E o grão não vai ser perdido. O grão não vai ser perdido. Esse texto aqui, esse trecho aqui, me lembra aquele momento que Jesus diz assim, olha, aqueles que vierem a mim, de modo nenhum os lançarei fora. Olha que lindo. Jesus não vai perder nenhum grão. Jesus não vai perder nenhum grão de trigo. Você é trigo pela graça salvífica que ele conquistou pelo mérito dele na cruz. Ok? Não esqueça disso. Tenha sempre isso em mente. A aplicação espiritual da sacudidura é que o peneiramento em si, ele é um processo, ele não é um momento, um ato simples. Ele não começa de modo abrupto e intenso. Se fosse assim, grãos de trigo seriam perdidos. Então a sacudidura, ela vai do suave e lento ao forte e intenso. Era assim que era feito lá com o agricultor. Então o agricultor, na época de Jesus, quando recebeu essa mensagem, na época também dos profetas ali, quando entendeu isso, ele sabia, olha, a sacudidura vai começar de forma lenta e suave. E depois ela vai se tornando forte e intensa. E a sacudidura no tempo do fim vai seguir o mesmo processo. Primeiro sendo um processo, não é uma coisa que acontece num dia só, é algo que se decorre vários anos aqui, como a sacudidura para o agricultor levava vários minutos, a sacudidura espiritual, a sacudidura no tempo do fim, leva vários anos, ok? E ela vai aumentando, então, a intensidade e a força. Quando é que vai começar a sacudidura? De acordo com o livro Eventos Finais, página 173, parágrafo 4º, estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. Ellen White está falando aqui que nos dias dela a sacudidura já havia começado, né? Então você tem aqui, então, nos tempos de Jesus, aqui a sacudidura é explicada. Ellen White fala que nos dias dela já havia começado, ou seja, logo nos nossos dias a sacudidura está sendo executada. E se começou de forma lá atrás, por exemplo, nos tempos de Ellen White, de forma mais lenta e suave, com certeza, como já se passaram vários anos, esse ritmo já modificou. Então pode ser que hoje a sacudidura que está acontecendo já esteja num ritmo mais intenso, uma força maior, numa intensidade maior. Por que não pensar nessa pandemia, né? Como dizer, dentro de um contexto de profecias do tempo do fim, que essa pandemia não tem papel nenhum, a gente não poderia jamais desconsiderar toda a crise que a gente está vivendo, que revirou o mundo de cabeça para baixo num tempo recorde, tão rápido, né? De um mês para o outro, de repente a igreja estava fechada, não podia abrir as portas, e agora essa crise, muitas mortes, muitas pessoas doentes, e em tudo isso, logo no tempo do fim, essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, ela tem um papel profético, né? Então, assim, ela de certa maneira, por exemplo, obrigando as igrejas a fecharem, ela foi uma sacudidura para aqueles que tinham uma fé dependendo dos cultos da igreja. Aquela pessoa que não tinha o hábito de fazer em casa o seu culto, de estudar em casa a lição, de em casa ter momentos de oração. Aquela pessoa que não entendia que a sua casa é uma igreja, que tinha a fé e o comportamento religioso totalmente dependente da igreja, quando a igreja fechou, ele foi sacudido. A fé dele foi abalada e muitos do nosso povo sofreram muito que não deveriam por ter uma dependência muito grande do prédio da igreja. Então, vejam que essa pandemia ela tem um papel a se cumprir dentro desse contexto da sacudidura e também aí no tempo do fim. É inegável isso, né? Muito bem, agora, um ponto importante é o que nós observamos aqui em Mateus capítulo 3, o verso 12, onde diz assim, quem está falando aqui é João Batista, sabe? E João Batista, antes de falar o que ele está dizendo aqui no verso 12, que eu vou ler com vocês, no verso 11, ele tinha falado assim, olha, aquele que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias,
Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com fogo. Ele está falando de Jesus. É João Batista, aqui no sermão de João Batista, falando sobre Jesus. E aí ele acrescenta essa descrição. Olha o que ele diz sobre Jesus. Ele tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo. Olha que descrição forte sobre Jesus, né? Aqui é uma descrição de juízo mesmo, né? De sacudidura. Você está vendo que João Batista descreve Jesus como aquele quem fará a sacudidura. Então, tem que ter uma separação. Lembra que nós vimos agora há pouco? Da palha com o trigo. Mas quem faz essa separação? Não sou eu, ok? E não é você. Quem faz essa separação é Jesus. A separação, o peneiramento, a sacudidura é um atributo exclusivo de Jesus. Só Ele pode fazer isso. Porque só Ele conhece o coração, só Ele conhece as nossas intenções, só Ele conhece os nossos pensamentos. Se nós fizéssemos isso, correríamos o risco de jogar no chão quem é trigo e de colocar na peneira, deixar na peneira quem é palha. Porque a nossa lógica, porque o nosso julgamento é falho e limitado, mas o de Cristo é perfeito e justo. Então só Ele pode fazer isso e a descrição da sacudidura é um atributo exclusivo dele. Mas você percebe que a mensagem é de juízo porque ele mostra qual será o destino da palha. Queimará a palha no fogo. Então veja que o destino é de juízo, o destino é de execução final, de separação final, é de morte eterna para a palha. Então nessa manhã eu quero que você repense um pouco na sua vida, nas suas decisões, no como você tem levado a sua vida, pense um pouco em tudo isso. É momento de refletirmos, você e eu juntos, da igreja, parar para pensar como nós temos comportado, vivido. Nós temos sido mais trigo, nós temos sido mais palha. A Bíblia é muito clara, ninguém vai ser pego desapercebido. Nós estamos sendo instruídos. O destino da palha está claro aqui. E o destino do trigo, ele será ele será reunido. Juntará o trigo no celeiro. Esse celeiro aqui é a nova Jerusalém, a nova terra. Eu posso pensar aqui como a cidade santa, um novo celeiro que armazenará o trigo do Senhor. E eu quero que você esteja lá, e eu quero estar lá também, eu e minha família. Então nós temos que hoje pensar, verificar em nossa vida se há traços de palha em nós. Ok? Quais são as causas da sacudidura? Eu quero mencionar aqui 6. A primeira delas, a primeira coisa que causa sacudidura, conjunto das verdades bíblicas. Olha só o que Jesus diz em Mateus, capítulo 10, versos 35 e 36. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por que isso vai acontecer? Porque essa divisão, essa separação vai acontecer porque alguns acreditarão, receberão as verdades bíblicas, mas alguns familiares não. E por não entender e por não aceitar, eles vão perseguir seus próprios entes queridos. E aí isso aqui acontece, muitas pessoas já vivem isso aqui. Talvez você que está me ouvindo saiba na pele o que é. Então isso aqui é uma causa de sacudidura, ok? Segunda causa, perseguição religiosa. 2 Timóteo 3,12. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Daqui a um tempo, irmãos, a igreja vai ser obrigada a ficar de portas fechadas, não por conta da pandemia. Hoje nós fechamos as portas por segurança, porque nós não queremos que nenhum irmão nosso pegue esse vírus dentro da nossa igreja e perca a sua vida. É por segurança, por preocupação com você, com os nossos idosos, com os nossos velhinhos, com as nossas crianças. Mas haverá um tempo em que o Estado não vai permitir com que a gente abra as nossas igrejas, que a gente pregue a verdade. Quando esses decretos nos obrigarem a transgredir a lei de Deus, aí nós saberemos que começou a perseguição. Não é o caso hoje, não é o caso hoje. Mas veja que a perseguição vai ser uma causa de sacudidura. A resistência à testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel? É Jesus. Em Apocalipse 3, 14 a 16, Jesus diz o que para mim e para você? Ele diz, o anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, Jesus está falando, escreve, anjo. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias?
conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, qual é o testemunho da testemunha fiel? A testemunha fiel diz que eu e você somos mornos, que a gente está morno. Essa é a condição da igreja cristã no geral, né? No geral, nós estamos mornos. Então, alguns acham que não, mas eu devolvo o dízimo, mas eu guardo o sábado, eu faço tanta coisa boa, eu não estou morno. Então, aqueles que são mornos e que resistem, que rejeitam, que não aceitam o testemunho da testemunha fiel contra nós, que somos mornos, que precisamos ser ou frio ou quente, sair desse meio termo aí, dessa vida morna de religiosidade, digamos assim, quem rejeita, quem não aceita o testemunho da testemunha fiel, que é morno, é uma causa de sacudidura. Falsas teorias bíblicas serão causas de sacudidura. 2 Pedro 2,1 diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, hoje isso já acontece, mesmo dentro do povo de Israel. Vamos pensar assim, ó, entre o povo que segue a Bíblia, no mundo protestante nem se fala, né? Mas estou falando mesmo entre o povo remanescente, novas heresias são criadas, são inventadas, outras são reinventadas com um novo corpo, digamos assim, e muitas heresias estão aí brotando. E é assustador o quanto isso vai se enraizando no meio daqueles que professam ser o povo remanescente do tempo do fim. Então, heresias, falsas teorias bíblicas, porque as pessoas não se fundamentam mais na palavra, elas acreditam muito no que as outras pessoas dizem. E, para mim, eu fico assustado porque nesse tempo de pandemia, eu observo isso, as pessoas fazendo de tudo, tomando qualquer coisa, tudo que ela ouve de algum lugar, ela aceita aquilo como verdade, ela não questiona, ela não critica, ela não busca saber a verdade, então ela recebe algo falando, faz tal coisa que isso aqui mata o Covid, ela sai tomando tudo, e aí tem pessoas que estão destruindo o fígado, destruindo os rins, porque está com medo de morrer de Covid e está tomando tudo, tomando até coisa que não funciona. Então, assim, as pessoas estão, por conta de um pavor coletivo, de um medo generalizado, elas estão recebendo e aceitando qualquer coisa como verdade. E se pode acontecer isso lá no mundo da saúde, isso também pode acontecer aqui no mundo religioso, no mundo bíblico, as pessoas aceitando qualquer coisa que ouvem por aí, sem procurar saber na Bíblia. E aí, aquelas pessoas que pouco estudam, que pouco conhecem, elas são as mais fáceis de serem enganadas. Então, irmãos, nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, estudar, parar de superficialidade, se aprofundar. O quinto ponto aqui que pode causar sacudidura é um baixo nível de autocontrole. Olha só isso aqui, Tiago 1,26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Aqui, irmãos, a pessoa não tem controle, ela cria confusão, ela cria intriga, ela cria discórdia, ela fala o que não sabe, ela comenta com terceiros aquilo que ela não tem certeza sobre a vida de pessoas que ela nem se interessa a salvação. Então fica com fofoca, com picuinha, e todas essas coisas vão rompendo relacionamentos, rompendo amizades de tanto tempo, e tudo isso é evidência de um baixo nível de autocontrole. A pessoa não consegue se controlar, ela não consegue falar apenas o que tem certeza, falar apenas a verdade, e ela fala muitas coisas e machuca muitas pessoas, e também causa muita dor, muita tristeza e sofrimento para ela mesma. Uma pessoa assim não é feliz. Então veja que a falta de autocontrole não controla. Se não controla a língua, não controla outras coisas também. E isso vai ser uma causa de sacudidura. E isso aqui me deixa bastante preocupado. O sexto, um terrível mundanismo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12. Estão caminhando para a destruição. Aqui está falando da palha, tá? Mas está falando também do trigo que pode cair nesse caminho. Estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Então, serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Que forte isso aqui, né? Então, o mundanismo pode transformar um trigo em palha.
Sim. E aí você sabe o destino da palha e Jesus, por que Jesus está contando antes de acontecer? Porque ele quer que a gente saiba quais serão os finais dos dois caminhos e a gente possa escolher estar no melhor caminho para ter o melhor final. Então aqui, infelizmente, esse texto está dizendo para você e para mim que existem pessoas que sabem que estão seguindo um caminho de mentira, mas elas têm mais prazer na mentira do que na verdade, porque elas se sentem mais confortáveis no mal do que no caminho do bem. E essas pessoas escolheram, elas usaram o livre-arbítrio para isso. E por isso elas vão colher as consequências das suas escolhas. Mas isso aqui vai ser uma causa de sacudidura, ter prazer na mentira, no mal. Então, quais são os resultados da sacudidura? Lembra que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, mesmo se Deus permitir a sacudidura, ele tem um propósito maravilhoso por trás. E os resultados produzidos pela sacudidura serão purificação pessoal. Deus quer remover a palha que está impregnada em você, que é trigo, que aceitou a Cristo. Deus quer remover a palha para que te purifique. Deus quer te purificar, remover as coisas que impedem de você ser mais abençoado ainda. Deus quer purificar a igreja, porque se ele purifica os seus filhos, ele purifica a sua igreja. Deus também quer mostrar para nós, para aumentar a nossa fé no cumprimento profético. Se isso se cumpriu, outras coisas se cumprirão, e Deus quer nos dar esperança, porque isso aqui deve acontecer antes dele voltar. Então, num cronograma dos eventos finais, nós temos que lembrar que nós estamos aqui, hoje. Então, nesse tempo, nos nossos dias, nós temos que experimentar uma reforma, um reavivamento. Nesse tempo está ocorrendo o selamento. Nesse tempo vai ocorrer a chuva serôdia. Nesse tempo a igreja precisa concluir a sua obra de pregar o evangelho ao mundo. Nesse tempo está ocorrendo a sacudidura. Nesse tempo vai ocorrer um tempo de angústia. O próximo evento importante que deve acontecer vai ser o decreto dominical, que nós não temos uma data específica. Depois disso, fim do tempo da graça, fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, e muitas coisas vão acontecer ali para frente. Aqui eu não tenho tempo para poder estudar tudo isso com você, mas você tem livros, e você tem vídeos, e você tem sermões, e você tem livros e tempo. Estude esses assuntos, porque o que Deus quer para você é o que está em Efésios capítulo 5, verso 14. Desperte você que dorme, levante dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então veja que essa é uma mensagem de alerta, mas ela é mais que um alerta. Essa é uma mensagem que é um convite. Deus está convidando você. Deus está mostrando que coisas amargas vão acontecer e elas talvez sejam necessárias para a sua salvação, para a minha salvação. Eu preciso confiar que Deus não vai fazer só o que eu quero que Ele faça, mas que Deus vai fazer o que é necessário para a minha salvação, porque Ele está preocupado na minha vida eterna, enquanto eu estou preocupado apenas nos meus dias, nesse tempo de mundo material. Deus está vendo além, Deus está vendo eternamente, enquanto eu vejo apenas o hoje, talvez o amanhã, não mais do que alguns dias à frente. Deus quer que você se desperte, Deus quer despertá-lo, Deus quer te acordar. Deus precisa nos acordar, nos chacoalhar do sono do materialismo, do sono da mornidão, do sono de uma vida religiosa superficial, para nos despertar, porque assim Cristo vai te iluminar. Cristo vai me iluminar, e é o que eu mais quero, é o que eu mais quero para mim, é o que eu mais quero para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui acompanhando esse nosso estudo essa manhã, é o que eu mais quero para a sua igreja e para a minha igreja também. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem. Nos abençoe, nos desperte, nos sacuda, Senhor, para que possamos despertar do sono e nos mostre as coisas que precisamos modificar em nossa vida, para que Cristo nos ilumine, nos salve e nos leve para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.